aqui é a Ana Ju e hoje a gente está com mais um episódio do Periferia Oculta, hoje aqui no Tabuão, para conversar com a Vamp, uma grande artista, pintora e também professora de história. Então, Vamp, já para começar, eu queria saber assim, o porquê do teu nome. Na verdade, uma coisa muito aleatória, eu não estava pensando em um nome artístico, foi um apelido que me deram primeiro no trabalho. É uma colega, chama Michele, se ela estiver assistindo depois. A culpa é sua, hein? Ela reparou que meu dente aqui era parecido com o outro, não sei se dá pra ver. E aí, meu nome é Vanessa, me chamavam de Van, ela só acrescentou o Vamp, né? E aí, todo mundo no trabalho começou a me chamar assim. E aí, virou um apelido, assim. E aí, quando eu fui criar uma página artística, eu coloquei Vamp, mas não tá relacionado a um conceito da minha arte, foi mais uma coisa aleatória mesmo. Pra quem não sabe, a gente tá aqui com duas professoras, então não tinha como a gente deixar de falar sobre esse momento que a gente tá passando agora e sobre educação, né? E tem até uma frase que eu percebi que tem em uma arte sua, né, que fala sobre não existir um movimento revolucionário sem a teoria revolucionária, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais disso pra gente. Primeiro, essa frase, ela vem do Lenin, Vladimir Lenin, né, pra quem não sabe, da Revolução Russa. Ele tem um livro que chama Que Fazer? Problemas candentes do nosso movimento. E nesse livro ele discute, né, toda a questão da revolução, a questão de como conseguir conscientizar os trabalhadores, né, porque se tem uma ideia às vezes muito mecanizada, e também na esquerda, né, de que as coisas são automáticas, né? Que você, por exemplo, se toda a classe trabalhadora já nascesse, é uma classe com potencial revolucionário, mas se ela já nascesse com toda essa teoria revolucionária, a gente não precisaria do movimento comunista, a gente não precisaria do trabalho de base. Pelo contrário, né? É a classe trabalhadora que está o tempo todo mais suscetível à ideologia dominante, à ideologia burguesa, porque tá na televisão, porque tá em todos os meios, tá no trabalho, tá com o patrão falando que é sua família e não seu patrão, né? Que vota sem saber em quem Exato. tá votando. E aí, se a gente não tem de fato uma teoria, mas é que eu não vejo o marxismo como só uma teoria, né? Na verdade é uma praxis, teoria e prática. E se a gente não tem isso para combater toda essa ideologia em que principalmente a classe trabalhadora nasce mais imersa, mais suscetível, é isso fica que a gente tá impossível, vendo, né? Então, assim, você precisa de uma teoria revolucionária, de uma prática revolucionária, para que a gente tenha um movimento revolucionário, né? Não adianta falar assim, tá bom, os trabalhadores um dia eles vão perceber que eles são explorados, um dia cai a ficha e aí eles fazem a revolução. Tá, o que você está fazendo para tentar se autoconscientizar, porque a gente também aqui é classe trabalhadora, e conscientizar também o próximo da sua classe. Então, o Lenin tá falando, ele discute todas as táticas, estratégias, né? E aí tem uma parte que ele usa essa frase, né? Que ele tá batendo na época, o que tinha de mais tecnológico e comunicações, que tinha na época para divulgar, fazer agitação e propaganda, seria um jornal, né? Uhum. Hoje em dia tem internet, a gente pode ali fazer um vídeo pro Periferia Oculta. Ele está discutindo a criação de um jornal, né? Que seria o Iskra depois, mais tarde, um jornal famoso. E aí ele fala, né? Porque a gente precisa fomentar essa teoria revolucionária. E fomentar conjuntamente, né? Não é separado, teoria aqui, prática aqui. Não, é junto, né? A gente precisa disso. A ideia da frase, a ideia do desenho partiu dessa leitura. O desenho é esse que eu tenho tatuado aqui, né? Então tem as mãos aqui saindo da cabeça com as correntes. E as correntes também vêm de outra frase da Rosa Luxemburgo, que é outra grande revolucionária. Ela fala que quem não se move não sente as correntes que os prendem. E o nome é Grilhões, por conta do Manifesto Comunista, né, que o Marx está falando que os trabalhadores não têm nada a perder nessa luta, a não ser os grilhões que os prendem, né? Eu tenho um conhecido, assim, próximo, que uma vez chegou pra mim e perguntou assim: por que os professores sempre vão pra esse lado? Se referindo justamente, tipo, o lado da esquerda. E agora eu pergunto pra você, por que você acha que isso acontece? Olha, na verdade eu acho que acontece pouco, sabe? Foi o que eu respondi pra ele, já começamos aqui. Porque assim, se você pega toda a estrutura
da escola pública, da particular principalmente, é hegemonicamente uma ideologia liberal que está ali, uma ideologia de meritocracia, uma ideologia burguesa. Então, assim, os poucos professores, inclusive de humanas, porque tem muita gente de humanas liberal também, né? A faculdade de História, infelizmente, não foi aquele antro comunista. Quando eu entrei, eu vi muito liberal lá. Isso é um mito. Isso é um mito. Então, assim, pelo contrário, a gente está permeado pela ideologia liberal, é pela ideologia burguesa, é pelo conceito de meritocracia, pela ideia de que dá para vencer no capitalismo. E aí os poucos professores que, tendo alguma base histórica, conseguem perceber que não, conseguem entender ali qual é o movimento real das coisas da sociedade, que é o movimento do sistema capitalista, e tentam passar isso adiante para os alunos, eles são totalmente atacados, né? Mas eu acho assim, que se você não estivesse fazendo isso direito, você nem estaria sendo atacado, né? Então, continue atacando, a gente tá fazendo. Ainda também se tem muita ideia de que qualquer coisa é ser comunista, né? Então, sei lá, você defender o básico dos direitos humanos, nossa, que professor comunista. Você defender pautas que, assim, comunismo é mais radical que isso, gente. Às vezes é só uma pautinha liberal ali, e a gente tem uma sociedade tão conservadora aqui no Brasil, tão ligada ainda ao escravismo, sim, que qualquer coisa parece, nossa, olha que radical. É coisas que fazem alguns políticos que são no máximo sociais-democratas parecerem comunistas. E não é isso, né? No comunismo não é um símbolo, não é uma palavra de ordem. É toda uma ciência, mas não ciência no sentido positivista da universidade. É uma ciência do que eu falei, né? Da prática. Você tem que entender muita coisa antes de olhar um símbolo, vestir um símbolo e falar que já entendeu, já é. Então é um processo muito mais profundo que isso. Eu acho que, principalmente hoje em dia, tá muito banalizado, tá muito set esquerda. É muito vago isso, sabe? Eu vejo que, assim, pra mim, pra você ir pra um caminho de mais do comunismo, essas coisas, você tem que estudar muito, ler muito. Não que, tipo, quem é liberal não tenha que estudar também, mas eu acho que é tão complexo que às vezes as pessoas já pegam e vai deixando de lado, né? Porque também não tem como a gente simplesmente aceitar que, não, o capitalismo ele é o melhor sistema de criar riquezas, mas é o único sistema que precisa que exista um excluído e um exclusivo. Eu acho que é muito difícil pra gente, como professor, que realmente vê as coisas e tem que ensinar e tem que estudar muito, não ir por um caminho desse, né? Não, tipo, ser contra isso, cara, não tem como, sabe? Ainda mais a gente que realmente saiu da periferia, que tá ocupando lugares que não era pra gente estar, não era pra nós pobres estar dentro da universidade, né? Até puxando um gancho, assim, eu não estudo eu estudo numa universidade pública, mas não é no maior centro urbano do Brasil, né, em São Paulo, né, e eu queria saber de você como que tá aí naquele meio. Só vou recomentar uma coisa que você falou da questão da complexidade. Não tem muito pra onde correr, né, porque as pessoas falam assim, eu não vou parar pra ler, sei lá, o Capital, um negócio muito difícil. Por que o Marx falava, por que ele escrevia tão difícil, Gente, o capitalismo é um sistema complexo, por isso que ele consegue até hoje dominar de uma forma assim. Então, a coisa é complexa na realidade. A nossa realidade no sistema capitalista, ela é complexa, ela é difícil de ser compreendida, mas é melhor tentar compreender ela do que se entregar, né? Se entregar. E assim, a direita, ela oferece o caminho mais fácil. Vamos lá, meritocracia, isso é fácil de ser explicado. Venceu, beleza. Trabalhou, conseguiu. Ela não é complexa. Ela é o que você falou, são palavras de ordem vagas, são conceitos vagos, é o caminho mais fácil. Então, acho que como professor também a nossa recusa de ir pelo caminho mais fácil, de motivar nossos alunos a não irem, não rebaixar o nosso conteúdo. Na verdade, o que você estava falando, né, o que eu estava falando do sistema escolar, como ele está montado, principalmente agora com o novo ensino médio, vai ser montado para um ensino muito técnico, pouco reflexivo, né? Eu não vou chegar para os meus alunos e falar assim, decore isso aqui que você passa no vestibular e já era. Não é isso, sabe? Então, é complexo, é difícil e tem que ser feito e tem que ser entendido e as pessoas têm que ter a consciência revolucionária. E não é fácil e a gente vai sofrer no caminho, mas a gente vai ensinar. É muito essa questão também, né? De você subestimar o seu receptor, né? Você chega numa escola pública de uma periferia e fala assim,
não vou nem tentar tratar de Marx aqui, de comunismo, ou sei lá, de alguma coisa, Qualquer coisa, porque eles não vão entender. Caralho, você acha mesmo que a pessoa que vem ali da periferia, que o pai dele não sabe que é explorado, que eles não entendem? A galera entende. A gente não tá ensinando nada pra ninguém que eles já não vivam. A gente tá só deixando um pouco mais claro. A gente tá só dando alguns instrumentos para que eles possam pensar de uma forma mais objetiva ali sobre isso, possam identificar em qual ponto da vida tá, porque essa ideologia tá na escola, tá no trabalho, tá na televisão, tá no comercial ali, numa propaganda, tá na internet, né? Eu acho muito pobre, né? As palavras. Você chegar e falar assim, não, mas não trata de assuntos tão complexos assim, não, porque você vai perder o interesse do público. Não sei, caralho, que público é esse? Você acha mesmo que seu público é incapaz de entender, sabe? É a internet, né? A internet trouxe muita coisa pra gente, mas acabou com a nossa capacidade de prestar atenção em mais de 30 segundos. Exato. E isso é muito impactante e as pessoas acham que não, né? Mas também eu vejo que é muito importante a gente estar conversando sobre isso, a gente estar dentro da universidade, a gente estudar, porque, cara, eu amo Paulo Freire e isso é Paulo Freire total, assim. Se a gente pega um minuto e pensa assim, cara, eu passei por isso, o capitalismo não é tão bom assim pra mim. Não é impossível mostrar pra um aluno que mora, tipo, na mesma região que eu, que atrapalha ele também. Então, também tem muita questão da formação do professor, né? Porque que nem tem pessoas que estudavam comigo, que saíram do curso, né? Que o meu é de 4 anos, pra fazer um de 2 anos. E o que a gente aprende em 2 anos de universidade? Aprender para o mercado de trabalho. É só o que eles querem. Reproduzir o que está no livro didático, na apostila, que dá na escola, no máximo. Aprende a passar aluno no vestibular. Se esse aluno vai conseguir se manter lá com permanência estudantil, não é da minha conta. Se esse aluno vai entender toda aquela estrutura ali, não é da minha conta. Passou é do estatística. Se o aluno vai conseguir lutar por um direito que ele precisa, mas que ele não sabe como fazer isso, né? Sim. É muito forte tudo isso que a gente está falando, né? É um assunto que eu gosto muito e é muito bom estar conversando com você sobre isso, né? Pra gente ver que tem mais pessoas também, porque às vezes a gente se sente muito sozinho. Né? E aí, você tinha falado, né, da universidade, eu estudo na USP. E pra mim, ainda hoje é muito louco, assim, porque, primeiro, como que eu fui parar na USP? Porque, como você disse mesmo, são lugares que não eram pra gente estar, era um lugar que eu nem sabia que existia. Eu saí da escola sem entender, tipo, olha, tem uma universidade pública ali, aqui em São Paulo, daria pra eu tentar prestar um vestibular. Eu não entendia isso quando eu saí da escola. Eu saí da escola e fui atrás de emprego. O meu tio trabalhava na manutenção de um cursinho privado, de uma rede voltada para vestibular. E eu fui trabalhar como funcionária CLT lá. Entrando lá que eu fui entendendo, assim. As pessoas estavam estudando para passar numa prova e fazer uma universidade de extrema qualidade, gratuitamente, tendo recursos, tendo bons professores. Só que essa galera que tava lá era quem conseguia pagar 2 pau de mensalidade. E aí eu entendi o porquê que eu não sabia o que era isso. Por que isso não chegava nem pra mim, nem pros meus colegas. Quem que vai chegar e uma pessoa fala, pagar lá 2 mil pra você entrar na faculdade, você pode. Então, assim, nem os professores, eu não me lembro de um professor indicar a USP pra mim. Então, o que eu tava falando também, de você, da questão do professor, às vezes olhar pro aluno dele e nem visualizar um horizonte possível pra aquele cara. Eu não vou nem falar disso pra essa turma aqui, eles não vão, tá ligado? E foi isso que aconteceu. E aí eu descobri isso trabalhando lá e, assim, minha cabeça fez, tipo, por que eu não sabia disso, cara? Por que essas informações não chegaram? Aí já veio o ódio. Exato. E aí eu fiz um acordo lá e trabalhei ao mesmo tempo que eu fiz o cursinho pré-vestibular. Meus pais no começo não entendiam muito bem, assim, por que você tá pagando pra tentar passar paga uma faculdade? Tipo, né? Não tem sentido. E tentar explicar isso também é muito difícil, porque é isso, assim, no dia que eu não conhecia a USP, ninguém da minha família sabia direito, entendia a importância de eu estar na USP, sabe? E aí quando eu lembro até hoje da festa de aprovação, que assim, na minha trajetória no cursinho teve um professor muito importante, que é o Paulo Marx, com o apelido de Marx, não é à toa, a gente chama ele de Marx. E ele é professor de história do cursinho. E na festa de aprovação tava todo mundo feliz, vamos pra USP, não sei o quê. Vai ter a festa do bife. Bife é uma festa que, tipo, a galera faz lá, que é 200 pau só pra você. E, tipo, a galera, todo mundo feliz, eu tava feliz também. E esse professor chegou em mim de canto e falou assim, parabéns,
né, da hora, parceira, mas assim, se prepara, porque você vai se sentir deslocada. Não, ele já me preparou, tá ligado? Deu um choque frio. Sabia a minha condição de classe e conhecia a USP, então foi o suficiente para ele, né, conseguir me dar um alerta ali pra eu já entrar meio... E foi exatamente assim, eu entrei totalmente isolada, assim. Além do isolamento que a gente sente, já um isolamento de classe, já um isolamento, assim, de você não se sentir no seu ambiente, tem o auto-isolamento, né? Tipo assim, eu não vou nem tentar, mano. Eu tô aqui, consegui passar, mas, mano, não é pra mim, não vou tentar participar de nada, não vou tentar... Não é meu lugar. Ele é muito concorrido, né? Sim. Até num ambiente, assim, social, é uma auto-exclusão de, tipo, mano... O que eu vou falar com aquele cara que é filho de engenheiro e filho de médico? O que eu vou falar com aquela pessoa que nas férias tá em Paris e eu tô na Praia Grande? E, tipo, a gente vai se isolando cada vez mais, assim, né? O ambiente já é feito pra ser hostil pra gente, mas tem também essa auto-exclusão que vem... Não vem totalmente de dentro, porque reflete que tá fora, mas a gente faz com a gente também. Eu fiz bastante. Nos primeiros semestres eu fiquei bastante isolada, eu tive sorte de conseguir alguns poucos, mas muito bons amigos que também eram cotistas, ou cotista de escola pública lá. A gente criou uma rede, né, de apoio, assim, que no começo faz você não desistir, mano, porque é foda, assim, você tá, ainda mais que eu era do noturno, né, tipo, minha aula acabava 11 horas e eu vinha embora aqui pro Taboão, chegava meia-noite e pouco, numa rua deserta, com todo medo, pra acordar no outro dia cedo e ter que trabalhar. Outra questão, né? Ter que trabalhar enquanto a gente faz a universidade. A maioria imensa, ela não precisa disso, não entende isso, né? Então são muitas questões, assim. E pensei em desistir do curso diversas vezes, por essas questões também. E acho que o que me fez, assim, continuar foi principalmente depois que eu fui para um cursinho popular da aula aqui no Taboão. Aí eu entendi o propósito de eu estar ali, falar, caralho, agora eu tô entendendo, agora eu tô entendendo o que eu posso fazer com isso aqui, com todo esse sofrimento, mas servir de escada, né? Sim, acho que é isso. Sobre a USP é uma relação de amor e ódio, assim, né? Porque ao mesmo tempo que proporciona muita coisa, realmente, educação de qualidade, outro mundo, cara. O curso de história, principalmente, abriu minha mente para muitas coisas. Mas ao mesmo tempo é isso, é inevitável se sentir mal, se sentir deslocado. A classe bate muito forte ali, você... tem hora que é triste, tem hora que é revoltante, tem hora que você só quer desistir. Mas é isso, a gente vai na força do ódio, na força também da esperança, mano. Não tem como. Esperança de colocar outras pessoas igual a gente lá, mas não só colocar, mano. Colocar, manter também, né? Manter, lutar por permanência estudantil. Se os caras não abrem espaço, a gente vai abrir na força. Trabalho de base aqui na veia e é isso. Mas assim, agora parando de falar tanto assim da universidade, eu quero falar sobre a sua arte também. Tem uma que tá no seu Instagram, acho que é câmera inversão. A câmera invertida. Essa daí eu amei do fundo do meu coração. Queria que você falasse um pouco sobre essa arte, e até porque ela pra mim... Eu amei. Na verdade, uma tirinha, né? E assim, eu sempre fui muito visual. Até pra estudar, assim, pra cursinho, eu não anotava as coisas escrevendo, eu anotava as coisas desenhando. Então, assim, eu fui fazer outra leitura do Marx e do Engels, que é o livro A Ideologia Alemã. E conforme eu fui lendo o livro, eu fui fazendo anotações, só que eu fui fazendo desenhos também. E essa tirinha surgiu dos meus rascunhos, das anotações desse texto. A ideologia alemã, eu tô aqui fazendo a bibliografia marxista, mas é um texto bem importante, assim, onde é definido o que é a ideologia ali, né, pra eles. E toda a questão de como a ideologia, ela é o que inverte as percepções, assim, na sociedade, né. O que eu tentei colocar, os elementos principais ali nessa tirinha, é como aparece distorcido, né. A democracia burguesa, e eu não tô falando que democracia é ruim, mas quando ela é democracia de verdade, ela é boa. Mas quando é democracia burguesa, ela é só a ditadura da classe burguesa. Como que toda essa aura de autonomia da democracia burguesa e liberdade, ela parece, né, desse jeito, mas como na verdade não é, né? Tem uma passagem que ele escreve mesmo, ele fala que a ideologia funciona assim, como se fosse uma câmara, porque antigamente os pintores, eles usavam a câmara escura pra
pra pintar quadros, né? Então eles ficavam dentro de parece uma caixinha, eu tô descrevendo a tirinha agora, né? Uma caixinha e o pintor tá lá dentro, só que ele vê a imagem invertida. Na hora de pintar ali, né? E aí a tirinha é isso, é como a ideologia burguesa, ela pinta uma realidade, mas como de verdade, na prática, essa realidade é invertido. Como essa questão do que eu falei, da democracia, quando ela é burguesa, ela é só a ditadura da burguesia contra a maioria, porque a gente é a maioria dos trabalhadores, né? Como isso aparece só como uma questão neutra. O Estado é neutro, o Estado não tem classe. Você acha mesmo que aquele político ali, ele não tem uma classe, ele não tem um lado? Aquele bando de homem branco. Exatamente. A democracia e o indivíduo autônomo, porque tem muito essa questão também, né, do como que se coloca tudo no indivíduo, né? Então, assim, você vai conseguir pelo seu merecimento. Gente, se meritocracia existisse, né, eu queria que existisse, de verdade, sinceramente, a gente queria que existisse. Mas se você vai falar que realmente é meritocracia, olha o que você falou, né? Tipo, olha a Câmara, olha os espaços de poder aí, olha o vestibular, por exemplo, olha a USP. Será que é só meritocracia? Será que minha amiga, tipo, que fez escola comigo não merecia estar na USP? Ela não tá porque ela não quis? Que ela não lutou o suficiente? Será que ela teve a oportunidade de saber o que era isso? Eu tive. Eu fui um ponto fora da curva. Outra coisa que eu também odeio, quando me usam de exemplo disso, dessa porra, né? Tipo, eles chegaram pra mim e falaram assim, você é da periferia, você conseguiu estar na USP, então é porque você merece. As outras pessoas que os vagabundos, estudavam lá com você, não quis nada com a vida, você viu, caralho. Olha como as coisas são invertidas, como eu tô falando, é o contrário, mano. Eu ser uma exceção prova qual é a regra. E a regra é a gente não estar lá. Então, assim, o fato de eu ser uma exceção não é uma vitória. É triste, caralho. É triste ter só eu ali em uma escola que tinha um monte de gente que poderia estar lá também. E que merecia, já que é pra tratar de mérito, é como a exceção só confirma a regra. E não tratar a exceção como... Ai, olha como ela venceu. Tá vendo? Ó, tinha que ser que nem ela, né? Tem uma frase do Emicida numa letra que ele manda, acho que é Triunfo, que ele fala, não me lembro agora se é Triunfo, mas ele fala: triunfo, se não é coletivo, é do sistema. E, mano, essa questão de vencer individualmente dentro do capitalismo, que tá muito em pauta hoje, várias cenas, não é só no funk, no rap também tem uma cena assim, de querer estar no topo. A gente vai pro topo, e é isso, vamos vencer dentro do capitalismo. Caralho, não tem que existir um topo, porque pra existir um topo precisa de uma base. Quem vai ser essa base? Não tem que existir a pirâmide, não é questão de inverter a pirâmide. E aí eu tenho outra tirinha sobre isso também. Não é questão de inverter a pirâmide, é questão de destruir ela. É questão de não ter que existir classe social. Por que existe classe social? Essa porra é inata? O ser humano nasceu assim? Uma das coisas que eu gosto muito na sua arte é a questão, assim, do orgânico. E eu vejo que você traz muito, assim, da sujeira nos seus traços também. E a sujeira, digo, do lixo, do ruim, do radioativo. Assim, eu queria saber por que, né, de colocar isso nas suas artes. A arte, pra mim, ela não tem só uma função política, ela tem uma função política, didática também, mas eu sou muito tímida, sempre fui, e eu sempre tive muita dificuldade de me expressar. E a arte foi uma maneira que eu encontrei de me expressar sem precisar falar com ninguém. Eu acho que essa questão até de alguns desenhos serem mais pesados também, é porque tá em mim, é pesado. Aí, tipo, não é que tá só em mim, tá em todo mundo. Olha a sociedade que a gente vive. Você acha que todo mundo não vive um conflito, que todo mundo não tem... Olha o nível da ansiedade das pessoas, os índices de suicídio, de depressão. Assim, o subjetivo e o objetivo tá ligado. Eu acho que daí vem esses traços mais pesados, porque tem uma coisa que eu até brinco, que as melhores artes que eu fiz é quando eu tava assim... no fundo do poço, na pior. Quando eu tô muito feliz, não sai arte boa. Eu acho que isso é mal de artista, porque é incrível. Sofrimento gera conteúdo, gente. Faz tudo. E é isso. Então, ela tem uma importância muito subjetiva pra mim, porque eu tô falando de sentimento. Ao mesmo tempo, eu tô ligando isso com questões sociais. Não é, na verdade, que eu tô ligando, é que elas não são separadas. Então, eu acho que vem daí, vem do que tá aqui dentro. Mas o que tá aqui dentro, eu não criei sozinha. A questão de eu ser tímida também, eu tenho total noção, né? Quantas mulheres tímidas a gente conhece, quantos homens tímidos a gente conhece. A gente é socializada pra ser tímida. E eu tento lutar com isso até hoje. E essa dificuldade de falar também
desde quando é impulsionado as mulheres se expressarem, né? E foi ser professora. Então, tentando lutar contra isso, né? Às vezes pega, às vezes eu volto lá e falo, não quero falar com ninguém, vou desenhar, deixa quieto. E eu também queria saber, assim, como que você começou na arte, assim, começou a desenhar? Eu não lembro a idade, mas desde pequenininha. Mas era um rumo, assim, totalmente diferente. Um rolê bem diferente, assim. Meu pai, ele colecionava HQ de super-herói, Marvel, DC. E ele me dava umas HQs velhas lá, em vez de dar só a Turma da Mônica, ele dava, sei lá, Morte do Super-Homem, pra eu ver. E aí eu comecei a imitar os desenhos do quadrinho. Eu lembro que os primeiros desenhos que eu fiz, eu tava imitando a Mulher Maravilha, tentando desenhar a roupa dela lá. Tanto que no começo dos meus desenhos, eles eram bem mais voltados pro universo geek. Eu já fui muito geek, eu já fui de cosplay na Comic Con, eu era muito... Meu sonho era ser ilustradora da Marvel, trabalhar na DC, mas ao longo do tempo, assim, e conforme eu fui estudando história, fui tendo algumas percepções, eu fui percebendo alguns rolês, assim, que eu não queria na minha arte, né? Que é a hipersexualização das mulheres, você vê as heroínas ali, né? A ideologia norte-americana, você vê o Capitão América, super patriota, né? Então, assim, foram umas coisinhas que foram me distanciando um pouco desse universo. Eu ainda tenho muito carinho, assim, ainda assisto os filmes da Marvel, ainda... A gente finge que não vê umas coisas, né? O problema da gente, assim, ainda mais de humanas, é que depois que a gente vê um problema ali, a gente nunca mais assiste ou faz nada em paz. A gente tá lá sorrindo, tá vendo, mas tem um negócio tudo assim, é uma reflexão, tudo. Assim, lá vem a problematização. Lá vem a militante. O descanso militante não existe, gente. A gente não descansa, não dá. Quer dizer, não dá pra fechar o olho e falar, não tô vendo esse problema aqui. Tá lá, mano. Não é a gente que criou o problema, ele tá lá. A gente só não consegue não perceber mais. E aí eu fui me distanciando um pouco desse estilo de arte e fazendo uma coisa mais autêntica, assim, né? Que menos reprodução e mais criação. Até hoje eu tenho problemas em reproduzir. Primeiro porque eu acho que eu não sou boa nisso, eu não, sei lá, se me der uma foto eu não vou conseguir reproduzir. Eu prefiro, assim, porque eu acho que a questão do criar, a questão do... É muito mais singular, né? Não, assim, respeito muito também, porque é difícil pra porra fazer reprodução e fazer reprodução boa. Tipo, realista, sim, assim, é muito louco. Mas eu acho que eu tenho uma conexão muito maior com as minhas artes, porque eu olho pra elas e eu lembro como eu tava ali, o sentimento que eu tava ali. Tipo, eu lembro exatamente o que me fez fazer aquele desenho daquele jeito, o sentimento que eu tive. Então é uma coisa que me deixa muito mais conectada a ela, né? Não vem só do externo, assim, olhei aquela paisagem e reproduzi. E eu vi também que há pouco tempo, né, teve o slam aqui no Tabuão e você estava expondo suas artes lá, né? E como que começou, assim? Então, eu até falo já para todo mundo que é muito difícil separar a artista da professora de história, da historiadora, né? Eu sempre fiz as artes, mas como eu falei, no sentido mais meu ali, de tipo, preciso pôr alguma coisa pra fora, não vou conseguir falar com ninguém, fiz a arte, deixei lá. Eu comecei a dar aula no cursinho popular aqui do Tabuão, que é o Mirna Elisa Bonazzi, e aí a gente montou um sarau, né, no final do ano, assim, perto do final do ano. E aí eu expus as minhas artes lá. E foi uma das primeiras vezes, acho que só tinha exposto antes, no Despertar Cultural, que é um projeto muito legal que veio aqui do Tabuão, depois procurem Despertar Cultural. E aí, tem o Davi, acho que vocês conhecem o Davi do Slam, o Zóio MC. O Davi também ali foi a primeira vez que ele recitou em público. Eu lembro que tinha o Lucas Afonso, então assim, tava todo mundo muito tenso, porque né, o Lucas Afonso lá no rolê, e eu levei minhas telas todas tipo, ai meu Deus. E o Davi também recitou lá e tudo, e aí depois ele começou nesse corre, o Davi, eu digo, de fundar o Slam do Tabuão, junto com a Sabrina. A Ju também estava bem envolvida no começo ali. Aí ele só falou, eu era a professora, né, do Davi, lá no cursinho. Ele falou assim, traz suas artes aí. Aí tipo, eu comecei, na primeira edição eu já tava lá expondo. E é sempre um prazer expor no Slam do Tabuão. E a partir disso foram aparecendo outros sarais, outros slams pra eu expor. Então assim, foi basicamente ali no ambiente do cursinho que eu dava aula da educação, que abriu um pouco a porta para a parte artística. Então por isso que eu falo, é muito difícil separar, e eu nem quero separar, né?
Eu amo esse lado da educação que se junta com a arte. É tudo pra mim, tudo. Já engatando uma pergunta que a gente sempre faz pra quem vem aqui, né? Eu queria te perguntar se você acha que a favela venceu. Não há vitória possível dentro do sistema capitalista. É Não- isso, galera. não tem. Acabou. É óbvio que assim, quando a pessoa ela tá passando fome, ela tá na miséria, quando os trabalhadores eles não têm nada, um pouco já é muito, né? Então assim, é óbvio que a gente quer dinheiro, é óbvio que a gente precisa viver bem, é óbvio que a gente quer condições melhores, mas não dá pra achar que isso é uma vitória, que isso é o fim, tá ligado? Que isso é o objetivo. A gente tem que, inclusive, sim, tá bem, conseguir ocupar os lugares, mas com o objetivo final de derrubar esses lugares, e não de ocupar pra, tipo, eu quero estar no topo desse lugar aqui, e é isso, foda-se o resto. Então, tem até o livro da Rosa Luxemburgo, que é Reforma ou Revolução, né? Porque ou você fica nas pequenas reforminhas ali, ou já é revolução direta. E é os dois, mano. Tipo, a gente tem que ir nos processos, tem que estar ocupando mesmo, tem que colocar a favela em pauta, tem que ter todas essas questões. Só que não dá pra achar que esse é o objetivo, porque senão você acha que você venceu dentro do capitalismo. Se seu objetivo é só alcançar o topo, você ganhou um pouco de dinheiro aqui, está bem, beleza. Acabou. Não faço mais nada, não Tipo, mais nada. por exemplo, representatividade. Sem a consciência de classe, ela gera o quê? Gera uma Tabata Amaral. Tipo, você acha que eu sou... eu tenho que ser feminista, então se ela votou a favor da reforma da Previdência, tô apoiando porque é uma mulher no topo. O caralho, tá prejudicando a classe trabalhadora. Se você esquece que o objetivo é suprimir todo esse sistema, você acha que essas pequenas coisas, que não são pequenas, mas que essas coisas já são a vitória final, quando não é. Já entrando também nessa questão polêmica, né? É isso, mano, o feminismo liberal, ele vai falar pra você que, beleza, apoia lá a burguesa no topo, que tá bom. Mano, infelizmente, eu não sou representada pela Tabata Amaral. Então, assim, pela Margaret Thatcher, lá do... Não dá. Então, assim, é óbvio que são pautas muito importantes, a representatividade, a ocupação de espaços, mas é isso, você não dá pra esquecer que, tipo, tem que ter um conteúdo ali, né? Não é só uma pessoa como... mas o que aquela pessoa defende? O que porque, realmente ela tá representando? Aí você gera o Fernando Holliday e acha que tá suave, entendeu? E depois ele vira, tipo, olha lá, tem um negro criticando cotas. Olha só, tá vendo, gente? Exatamente. Olha o poder que a gente dá para essas pessoas. Há pequenas conquistas, que não são tão pequenas, há conquistas importantes. Dá pra gente fazer algumas coisas possíveis dentro do capitalismo, mas não dá pra ter vitória dentro dele. A vitória é, inclusive, a derrubada dele. Essa é a vitória final. Então eu vou finalizar aqui, agradecer a Vamp por ter vindo nesse dia chuvoso. Obrigada a toda a equipe, quem não pôde estar aqui também, meu salve pra vocês.